Esse recap hoje tá demais, viu? Velho Oeste americano, final do século XIX. O cowboy tinha praticamente tudo que um homem quer na vida, né? Mulher e grávida, fazenda. Tinha aquelas dívidas com o banco, né? Todo mundo tem, mas de repente ele recebe uma visita na porta, vai ver quem é. Tá lá um inimigo que ele não esperava. Buf! 6 anos depois, ele tava ali sem nada. Um amigo dele encontra com ele e simplesmente diz para ele toda a verdade que aconteceu depois daquela noite que ele sofreu um atentado por aquele homem de um olho só e seus comparsas lá na fazenda dele. Quer saber o que mais? Vem comigo. Sabe o que é pior do que levar um tiro na barriga? É levar um tiro nas costas e daquela pessoa de quem você mais confiava. E vou te contar e senta aí direitinho porque você pode não acreditar. Começou lá em 1878, no Arizona. Eu era um homem comum. Tinha uma esposa grávida, uma fazenda, uma dívida no banco e um passado que eu queria esquecer. Mas o passado não esquece a gente. Um belo dia de sol quente, um policial de um olho só me apareceu na porta de casa, mas logo percebi que o Meganha não era policial coisa nenhuma. Foi mandado para eliminar o fio solto. Era vingança pura. E percebi logo que ele não veio sozinho. Naquela noite, eu perdi tudo. Ou pelo menos, foi o que me disseram quando acordei 2 dias depois da surra. Assim, 6 anos depois, a verdade explodiu na minha cara como um tiro de espingarda calibre 12. E um amigo meu me contou sobre minha mulher um detalhe chocante que eu não pude mais ficar quieto e parti dali. Agora senta aí. Pega uma pipoca sem sal que lá vem a história de cowboy. O homem que descobriu a verdade da pior maneira. Tudo o que você ouvirá agora de graça, eu paguei caro na vida para descobrir e foi da pior forma. Roubo e dívida. O filme começa e eu estou ali, com mais 3 homens, guiando uma carroça. Trabalhávamos como entregadores. De repente, vemos um homem caído no meio da estrada. Meu companheiro fica desconfiado e saca a arma. Ele atira, mas erra de propósito. Só queria saber se o cara estava vivo. O homem não se mexeu. Era uma armadilha. Os ladrões fingiram que um deles tinha morrido só para a gente parar. E quando paramos, eles nos atacaram. Eram 4 ladrões. Eles tiraram os cavalos da carroça e encontraram uma mulher e uma caixa cheia de moedas de ouro. Um dos ladrões cometeu um erro fatal. Tirou a máscara sem querer, e a mulher viu o rosto dele. Depois de levar o ouro, os ladrões fugiram. Meu companheiro tentou atirar, mas os ladrões tinham revólver e rifle. Meu amigo falhou e levou um tiro no olho esquerdo. Anos depois, eu acabei vivendo ao lado de um fazendeiro chamado Nat. Esse Nat era um dos ladrões que atirou no entregador. E esse Nat era eu. Um dia, um funcionário do banco e seu amigo Unc Olida me visitaram. Unc disse que se eu não pagasse minha dívida, já atrasada 3 meses, o banco tomaria minha casa e minha fazenda. Me deram até o mês seguinte para pagar. Minha esposa, Laura, saiu para cumprimentar Unc. Fiz sinal para ele ir embora rápido, para ela não se preocupar. Mas Laura percebeu que algo estava errado. Acabei contando a verdade. Depois que ela voltou para dentro, Frank, um velho amigo que também estava no bando de ladrões, apareceu. Fiquei bravo, mas Frank disse que nosso colega Clint tinha sido morto pela polícia, e agora os policiais estavam atrás de nós também. Gravidez e vingança. Laura foi examinada por um médico local. A verdade veio. O que a deixava enjoada e com náuseas era a gravidez, algo que nós dois queríamos muito. No café da manhã seguinte, eu estava preocupado. Laura, radiante, queria contar a novidade, mas percebeu minha ansiedade e perguntou se a dívida era o problema. Mostrei minha arma para ela. Laura sabia do meu passado criminoso, mas aceitou porque eu queria mudar. Antes que ela pudesse contar sobre a gravidez, um policial e uma mulher apareceram do lado de fora, me procurando. Mandei Laura se esconder no andar de cima com uma arma. Ordenei que Frank saísse de casa. Queria evitar violência, então saí desarmado para enfrentar o policial de um olho só. Para meu horror, o policial era o mesmo entregador que eu e meus amigos tínhamos roubado. Eu fui o culpado por ele ter perdido o olho. O nome dele era Calhon. E ele não estava ali por dever, estava por vingança. De repente,
Frank começou a atirar de trás de mim, e uma batalha explodiu para dentro da minha casa. Lá dentro, Calhoun e sua parceira Bonnie se separaram. Eu enfrentei Bonnie, enquanto Calhoun subiu para o andar de cima, onde Laura estava. Ela atirou e acertou Calhoun no lado direito do peito. Mas Calhoun conseguiu atirar de volta na direção dela. Pouco depois, Frank me disse: Laura tinha morrido com um tiro na cabeça. Eu não queria acreditar. Queria subir para ver. Frank me segurou e insistiu para fugirmos imediatamente. Abandono e Texas. Na manhã seguinte, acordei sozinho no mato. Frank tinha me abandonado. Horas depois, ele voltou e disse que a polícia tinha ido embora, mas deixou o corpo da Laura na porta da minha casa. Fiquei mudo. Então Frank sugeriu que voltássemos à nossa antiga vida de roubos e me convidou para conhecer um velho amigo, Sid Dalton. Quando encontramos Sid, fiquei impressionado com a bebida alcoólica caseira que ele fazia com suco de maçã. Ele chamava de Applejack. Frank contou a Sid o que tinha acontecido comigo, que minha esposa foi morta pelo policial que era o entregador que roubamos. Para mostrar solidariedade, Sid topou voltar à vida do crime junto com a gente. Durante um dos assaltos, Frank sugeriu que eu usasse um nome novo, para dificultar que Calhoun me encontrasse. Lembrei da bebida de maçã do Sid e resolvi me chamar de Texas Jack. Foi assim que a história de Texas Jack começou. Depois de anos roubando, eu ainda sentia falta de Laura. Um dia, Sid finalmente viu uma foto minha com Laura e comentou que ela era linda. Enquanto isso, Frank estava jogando num bar. Não era um bom dia para ele. Kelvin e Bonnie apareceram. Kelvin resolveu brincar com Frank e mandou ele adivinhar quem realmente era. Frank acertou. Calhoun era quem tinha matado nosso amigo Clint. Frank pensou em fugir, mas viu que estava encurralado. Então fez uma proposta. Ele podia ajudar a tornar Texas Jack, ou seja, eu, um homem procurado em 4 países. Se Kelvin me matasse, ganharia uma recompensa. Frank também prometeu contar onde eu estava, em troca de 20% do prêmio. Kelvin aceitou. Traição e mentira. Depois de se encontrar com Calhoun, Frank e eu roubamos alguém de novo. Frank causou confusão, matou um dos entregadores. Isso me deixou furioso. Matar pessoas faria a polícia nos caçar ainda mais. Quando mandei Frank pegar a combinação do cofre, ele matou o último entregador. Disse que o cara poderia testemunhar. Perdi a cabeça e bati em Frank. Depois saímos, mas Frank deixou uma garrafa de cerveja de maçã perto do primeiro corpo. Mais tarde, enquanto Sid e eu esperávamos Frank voltar, nos vimos na minha antiga casa, a casa que dividi com Laura. Frank nunca apareceu. Sid resolveu ir à cidade comprar mantimentos. Na cidade, Sid ficou chocado, viu uma mulher idêntica à minha falecida esposa. Ele perguntou o nome da mulher. Era Laura. Sid voltou correndo e quis me contar, mas eu disse para esperar, um entregador estava chegando. Quando paramos o trem de entregadores, estava vazio. Calhoun apareceu. Ele tinha armado uma armadilha para mim e para Sid com informações de Frank. Começou uma briga. Levei um tiro na barriga. Sid se aproximou e me contou sobre Laura. No começo não acreditei. Mas ele insistiu, eu precisava vê-la. Sid decidiu se render. Depois do tiroteio, acordei na minha antiga casa. A surpresa quase me matou de novo. Laura estava viva. Ela tinha criado nosso filho sozinha. Contei para ela sobre a mentira de Frank 6 anos atrás, que ela tinha levado um tiro na cabeça. Foi aquela mentira que me destruiu e me fez voltar à vida de bandido. Resgate e xerife. Enquanto isso, Sid Dalton foi espancado por Bonnie, mas Calhoun ordenou que um médico mantivesse Sid vivo. Pouco depois, Frank apareceu e ficou furioso ao ver Calhoun torturando Sid. Frank acabou morto por Bonnie, por ordem de Calhoun. Quando Laura saiu para comprar ataduras para mim, descobriu que Calhoun ainda estava no consultório do médico. Laura foi capturada e feita refém. Calhoun veio me dizer, mantinha Laura como prisioneira na casa do médico. Quando cheguei lá, vi minha mulher em perigo. Sid Dalton estava prestes a ser enforcado por Calhoun. Calhoun mandou eu largar minha arma e atirou na minha perna. Me protegi enquanto Calhoun chutava o banco de Sid, deixando ele pendurado. Foi quando Anka apareceu para me ajudar. Ele revelou,
Calhoun não era policial de verdade. Peguei minha arma e cortei a corda que enforcava Sid. Salvei ele. Durante a batalha, Ank usava um rifle comprido. Eu usava um revólver. Na verdade, eu já sabia que Calhoun não era policial de verdade. Sid se aproximou de mim e pegou um dos meus revólveres para ajudar. Negociei com Calhoun, que ainda tinha Laura como refém. Ele disse, eu tinha que sair desarmado se quisesse Laura livre. Aceitei. Laura foi libertada. Calhoun quase atirou em mim, mas eu fui mais rápido. Acertei ele no peito. Pouco depois, a polícia indígena americana chegou e prendeu Calhoun. Ele se passava por policial e escondia corpos num vagão de trem. Uma semana depois, eu e minha família voltávamos da igreja quando Sid apareceu. Contei para Sid que consegui um novo emprego, xerife na cidade. Laura e eu convidamos ele para jantar. E assim terminou minha história. Território do Arizona, ano de 1884. Eu já não era mais o mesmo homem, mas pelo menos tinha voltado a ter um nome limpo e uma família. A lição que eu tiro disso: se for fingir ser policial, pelo menos aprenda a desviar de bala. E nunca confie em quem larga garrafa de cerveja de maçã na cena do crime. Esse foi o fim. Espero que você decida ver o longa, pois é uma máquina do tempo de volta aos Velho Oeste americano. Deixe aquela inscrição no canal e compartilhe na sua rede social.